Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, vamos naquele momento assim, de gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido mais um dia de vida, agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer os nossos amigos espirituais, ou seja, os nossos anjos de guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. E quero agradecer também a recepção sempre amorosa desta bendita casa de orações, agradecendo a presença de todos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, e agradecendo a espiritualidade amiga que atua nessa casa. O tema que vamos falar hoje é o tema do Conselho Espírita de São Bernardo do Campo, para essa semana toda. E esse tema é no rumo do mundo de regeneração. A gente pode estudar sobre esse título no capítulo 3, quando nós estudamos Há Muitas Moradas na Casa do Pai, né? E também tem uma mensagem de Allan Kardec no capítulo 18 da Gênesis, quando ele fala dos sinais dos tempos e fala da geração nova. Então a gente vai perceber que Jesus, ele falou, né, quando ele estava assim, praticamente despedindo, né, ele falou assim, ó, que ele iria para o Pai, né, ia preparar um lugar para todos. Aí eu falava, mas para onde que o senhor vai? Né? Como é que a gente vai saber qual é o caminho? Né? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele havia falado, meu reino não é deste mundo. Né? Que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas então, ele diz assim, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar o lugar, e depois que eu me for e preparar o lugar, virei outra vez e levarei, né, todos, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, quando fala assim de há muitas moradas na casa do Pai, a gente percebe da pluralidade, né, dos mundos habitados. E aí, nesse capítulo, nós temos várias mensagens de Santo Agostinho, onde ele fala do destino da Terra, das causas das misérias humanas, né? Quer dizer, e Santo Agostinho traz a mensagem onde ele fala dos mundos superiores e mundos inferiores, dos mundos de expiação e provas, que no caso da Terra, e fala também do mundo de regeneração. Então a gente sabe que nós estamos ainda no mundo de expiações e provas, nós já estamos passando já por uma fase de transição, ou seja, estamos já no rumo do mundo de regeneração. Em outras palavras, ele comenta sobre esse mundo de regeneração. Agora a gente olha assim a Terra, né, e se pergunta, mas será que nós estamos progredindo mesmo? Né? Porque a gente vê tanto problema, tanta dificuldade, né, tanta corrupção, tanta miséria, tanta ganância, né, tantos problemas que existem, né? E aí a gente começa a perceber porque que realmente fica difícil as pessoas acreditarem, né, que nós já estamos assim num processo de transição planetária, porque se entende que alcançar esse mundo de regeneração é sair da era da matéria, né, e chegar na era do espírito. A era da matéria onde predomina apenas aqueles sentimentos de inferioridade, de ignorância, né, questões só materiais, opressão, instintos, muita coisa ainda ligada, né, à ambição, ao orgulho, ao egoísmo. Já com a nova era, chegando à era da matéria, a gente mudaria isso, começaria o conhecimento, a sabedoria humana e a sabedoria espiritual estariam assim buscando nos colocar no rumo da fraternidade. E aí, logicamente, nós nos renovaríamos, tanto em moralidade, em altruísmo. Então, a gente lembra de Jesus.
a gente tem que realmente acreditar que já estamos no rumo do mundo de regeneração, só pelo fato de termos tido a doutrina consoladora dos Espíritos, a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, né? E temos um exemplo assim que nos fala de renovação. Chico Xavier falava assim que o homem interior renova-se todos os dias. Apesar das aparências, né? Onde a gente vê que o mal predomina, então é difícil, porque no planeta ainda onde há a predominância do mal, a gente percebe que fazer o bem é difícil, né? É como nadar contra uma correnteza. Agora, fazer o bem, fazer o mal é fácil, só se deixar levar por ela, né? Por isso é que o próprio Paulo de Tarso, ele falava assim, olha, uma coisa acontece comigo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, ele estava falando das influenciações que ele chegava, né? Então, Emmanuel sempre traz mensagens de renovação para todos nós, né? Mas Jesus, ele já havia falado, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo as iniquidades, ou seja, as injustiças, se multiplicarão, e a fé ou o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, ou libertos dessa situação. Então Jesus trouxe para nós essa condição, né, de acreditarmos firmemente, né, e ele estabeleceu a prioridade lá no Sermão da Montanha, quando ele disse assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua glória, e o resto vos será acrescentado. Quer dizer, naquele momento ali ele estava fazendo com que aquele povo que estava ouvindo ele saísse daquele momento de ansiedade, né, aquele momento assim de querer só atentar para as coisas imediatas, né? Tanto assim que ele chegou e falou assim: por que vocês estão preocupados com o que havereis de comer, com o que havereis de beber, com o que havereis de vestir? E aí ele estabelece a prioridade: buscar o reino dos céus e a sua glória. Então Jesus, ele trouxe um convite para todos nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, quando Jesus faz essa consideração, ele nos mostra a necessidade que nós temos de ser o quê? Como ele, brandos, né? Por isso é que ele falou: bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Por que ele fala bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? Que terra é essa que vai se herdar? Então é justamente essa terra esse mundo de regeneração em que a terra vai se transformar. Só que esse mundo de regeneração, a terra ainda é um planeta de expiações e provas, né? Onde há tanta maldade, tanta paixão grosseira, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, né? Agora, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Quer dizer, não é que ele deixa essa terra, porque essa terra vai estar se transformando. Então, por isso é que Santo Agostinho traz essa mensagem, e ele fala justamente para que a gente acredite, né? Que a terra já está se transformando. Então, existe até um livro de Giovanni Borges, onde ele fala, o título é Tempo de Renovação. Então ele fala que o Espiritismo, ele está nos despertando, está no despertamento que ele produz para a consciência humana, da necessidade que o homem tem de evoluir espiritualmente. Então, substituir o círculo vicioso pelo círculo virtuoso. Esse substituir o círculo virtuoso, o círculo vicioso pelo círculo vicioso, é justamente a gente começar a se conscientizar do que nós devemos fazer. Então é por isso que a gente vai perceber essa necessidade que temos de realmente agora, né, endereçar os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, como um caminho de transformação. Mas no próprio Espiritismo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que diz assim: cada época
está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude dessa época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. Então, parece que foi dito há mais de 160 anos, mas parece que serve para nós. Então, essa indiferença moral é que ainda está atrapalhando essa nossa caminhada, né? Então, para que haja um mundo de regeneração, quem que tem que se regenerar? A criatura humana, né? Então, é por isso que, quando o Santo Agostinho, em 1862, ele fala dos mundos de regeneração, ele até comenta que nesse mundo que serve de transição entre o mundo de expiação, que no caso a Terra ainda é hoje, e os mundos felizes, a alma que se arrepende neles encontra paz e descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda estará sujeito às leis que regem a matéria. Então, basicamente o que vai mudar é a transformação da criatura, que já não terá mais aquela condição de egoísmo. Ela vai tentar realmente buscar a paz. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os mansos ou os brandos, porque estes herdarão a terra. Então há essa necessidade da gente buscar a paz. A paz. Então nós temos aí vários movimentos de paz, né, no mundo todo, né? O Divaldo Franco até, ele está sempre aqui em São Paulo, já teve vários, né? Acho que foi o 4º movimento, em vários lugares. Mas a gente percebe que continua, né? É que a notícia ruim sempre se espalha mais rápido, né? Mas na realidade, a gente vai perceber que todos nós estamos tentando nos transformar, tentando nos renovar. Então, no capítulo que eu citei, capítulo 18 da Gênesis, Kardec diz assim: são chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Temos que acreditar na providência, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, todo no globo, tudo que existe está submetido à lei do progresso. Tudo progride, tudo. Então, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, moralmente, a humanidade vai ter que progredir, vai ter que se elevar, vai ter que continuar. Então, dessa maneira que vai se haver esse progresso, né? Então, a gente vai ver hoje, por exemplo, que nós vemos, né? Tivemos aí essa tragédia, né? Essa calamidade, essa catástrofe, né? E a gente percebe que ainda há uma inversão de valores muito grande, né? Então a gente percebe que se valoriza mais o interesse econômico e da mesma forma não se valoriza, né, a responsabilidade social. A gente percebe que nesse mundo, né, a gente se pergunta: mas como será que está evoluindo mesmo? Porque a gente só vê os desafios, né, que ocorrem por aí, corrupção de todo lado, as pessoas fugindo de países, né, migrando para outros países por causa da miséria, por causa das guerras e toda essa violência, de tudo isso, e a gente começa a se questionar sobre isso. Então, nós precisamos ter o que é a educação, né? Educação para a paz. Tem um livro lançado pelo pessoal lá da Universidade da Paz, e eles estiveram na Unesco, né? E na Unesco eles fizeram assim uma necessidade de trazer para as criaturas o que se necessita para a transformação do mundo. E Pierre Vail, que era o presidente, e o Roberto Crema, que também faz, né, palestras sobre a educação para a paz, a arte de viver em paz, ele diz assim, que lá na Unesco, em 2000, eles falaram assim que as pessoas têm que começar a aprender, são 4 pilares, né? Aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Aí a gente acrescenta, né, o 5º pilar, que seria aprender a crer, ou seja, a evangelização, que é necessária, né?
porque só a evangelização é que vai fazer com que a gente consiga mais espiritualidade e mais fé. Então, nesse livro, rapidamente eu resumi aqui, então, eles fazem assim duas rodas, né? Uma roda da paz e uma roda da destruição. Essa roda a roda da destruição, ela nos fala assim quais as causas da violência no indivíduo. A violência começa na mente de cada um de nós, gerada pela ideia fantasiosa de que somos separados do mundo. Assim surge o apego a tudo que nos dá prazer e a rejeição a tudo que nos ameaça, quer sejam coisas, pessoas ou ideias. Do apego surge o medo da perda, a desconfiança, a intolerância no plano das emoções. Aí surge o que? A raiva, ciúme, orgulho, que afetando o corpo leva ao quê? Ao estresse, à doença, ao sofrimento, aumentando ainda mais a sensação de sermos separados. Está assim criado um círculo vicioso, repetitivo. Então ele vai falando, né? Ele vai fazendo considerações assim sobre o indivíduo, sobre a sociedade e sobre a natureza, onde nós devemos agir, né? Então a gente percebe que a gente tem que se preocupar, né? Como indivíduo, com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso corpo, né? Sempre procurar assim evitar isso que leva a justamente esse círculo vicioso, né? Procurar se tranquilizar, se interiorizar, ter mais assim controle das emoções, isso considerando o indivíduo. Agora aí considerando a sociedade, a gente tem que ver a vida social e política, o habitat e a economia e a cultura, né? Para evitar justamente os conflitos, as violências, as guerras, né? E com a natureza, a gente tem que ter também essa consciência, né? Da poluição da terra, dos incêndios em florestas que existem, todo esse problema que já está acontecendo aí, né? A mudança do clima. E aí surge também essa destruição no ecossistema, né? Com uso de pesticidas e tudo mais, né? E a gente vai perceber que está tudo ligado, né? Então é por isso que eles falam dessa necessidade que nós temos de respeitar os direitos humanos, assegurar realmente que nós devemos buscar essa roda da paz. Mas o que é a paz? Porque a gente está sempre falando de paz, né? Então essa roda da destruição, se a gente se falar na sociedade, o ser humano desajustado cria uma sociedade desajustada, com uma cultura de violência e de guerra, fragmentação multidisciplinar do conhecimento, né? Produto de uma dominação. Então nós temos que buscar realmente sair dessa situação, né? Isso aí todos estão dizendo. O próprio Divaldo ele cita que o problema dessa crise mundial que existe é uma crise moral. Isso aí já Holloway, que ele cita muito, ele falava assim que o problema da humanidade é que a gente está se deixando levar pelo individualismo, pelo hedonismo ou sexismo e pelo consumismo. São três itens assim que fazem com que a gente acaba perdendo os valores, né? E aí a gente acaba não tendo mais aquele sentido da vida, aquele ideal, e a gente começa a ter um vazio existencial. Então é por isso que o Divaldo Franco até citou uma de suas palestras, assim, que está no livro Espírito e Vida. Ele cita um filósofo inglês que fala assim: o homem moderno parece que perdeu o endereço de Deus. Aí ele fala assim: não, nós deveríamos parafrasear essa colocação dele e dizer que o homem perdeu o endereço de si mesmo. Então por isso é que há essa crise, né? Esse vazio existencial, a gente tem que buscar realmente. O próprio aquele autor lá do Admirável Mundo Novo, né? Ele tem uma frase que ele fala assim, que ele tinha medo, né? Isso porque ele falou assim que esse mundo novo ele acabaria trazendo assim uma ditadura, né? Da perversidade na humanidade, e a humanidade acharia até bom. A gente ia se deixar levar por esse estado de coisas
Então é por isso que Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, ela fala que nós devemos buscar a iluminação, ou o autoencontro, para que a gente consiga superar isso tudo. Ela acrescenta, logicamente, outros pontos, onde ela fala, né, logicamente, de todos os ditadores que existem. Ainda hoje a gente vê tantos, né, só citar aqui o que está ocorrendo aqui, tanto na Venezuela quanto na Coreia do Norte, mas ela diz que nós devíamos perceber que isso daí vem também da espiritualidade. Muitos espíritos estão tentando trazer isso para a mente dos jovens. Então, há essa necessidade de perceber que nós temos que nos transformar, que nós temos que nos renovar. Mas quando a gente vai falar da paz, eu me lembro de Chico Xavier. Tem uma historinha que ele conta num dos seus livros, psicografado por ele, através de Irmão X ou Humberto de Campos. O título é Em Torno da Paz. Aí ele conta que Anacleto acordou pela manhã assim, estava um sol bonito, um dia bonito. Aí quando ele acordou, ele olhou na cabeceira da cama, estava aberto o livro sagrado, na página que Jesus fala assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a paz no mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí quando ele leu aquilo, ele falou assim: realmente, né, hoje vai ser um dia muito bom, eu não vou ter problema com ninguém, nem com meus vizinhos, nem com a minha família, nem com os meus amigos lá do trabalho. Hoje vai ser um dia maravilhoso e tal. Aí ele sai com aquele pensamento, né, para ir tomar um banho rápido. A hora que ele está no banheiro assim, ele está ainda pensando, né, com aquele pensamento alto assim. Aí ele termina de tomar o banho rápido. Quando ele vai pegar a roupa para ir para o trabalho, a calça dele estava cortada, né? Estava com um corte. Aí subitamente assim ele se transforma. Ele dá um grito bem alto e chama a mulher. Idalina! A mulher vem correndo pensando que tinha acontecido alguma coisa. E ela vem com uma criancinha no colo, né? Uma menina no colo. E fala: o que aconteceu? Aí ele fala assim: olha só a roupa que eu ia para o trabalho. Aí a mulher fala assim: ah, que pena. Os meninos estão à solta. E eu tão preocupada com a pneumonia da Soninha, né, filho do casal, que eu não pude contê-lo. Aí ele dá um grito e fala assim: que pena, é só isso que você tem para me dizer? Fique sabendo que essa roupa me custou os olhos da cara. Aí a mulher, sem reclamar, né, vai até o guarda-roupa, pega uma outra calça, traz para ele. Aí ele se troca. A hora que ele se troca, ele vai para a cozinha para tomar o café. A hora que ele chega, olha assim, a mesa não tinha leite. Aí ele já fica assim chateado, aborrecido. A mulher fala assim: ah, eu não pude enfrentar a fila do leite. Eu tinha que tomar conta da menina, né? Aí ele já queria soltar uns palavrões, porque ele estava totalmente transtornado. Aí ele sai, né? Vai embora. Quando ele está saindo, vem o sogro. O sogro mora nos fundos, o sogro chega assim: puxa, Anacleto, ainda bom que eu te vi. Será que a situação está tão difícil? Será que você não pode me emprestar? E fala lá a quantia, né? E a pessoa está louca. Você acha que se eu tivesse essa quantia, eu estaria indo enfrentar a onça da vida, né? Que é o trabalho. Aí o sogro fica lá, né? Sem saber o que falar, e ele sai. Na hora que ele sai, o ônibus passa, buzinando. Ele fala: olha lá, perdi o ônibus ainda, que maldição. Aí ele vai correndo para o ponto, chega lá, espera o ônibus, vem o outro ônibus, ele consegue até se sentar. Aí ele se lembra, né, que ele estava querendo a paz no mundo, né? Então, entre ele e a humanidade, ele queria a paz para toda a humanidade, estava a família. E ele, naquele momento, ele não conseguiu enfrentar sem guerra uma roupa rasgada. Não conseguiu, se transformou, caiu daquele nível, né, elevado, né, de pensamento para de crítica, de reclamação e tudo mais, até nas palavras que ele falou, né? E também não atendeu com gentileza um parente em dificuldade. Aí ele percebeu que entre ele e a humanidade estava a família, pedindo que ele tivesse essa paz. Então a paz tem que vir de dentro para fora. Não adianta a gente querer buscar a paz de fora para dentro. Então é por isso que tem um autor chamado Ken O'Donnell, que ele fala... Tem um carro, não sei se alguém recorda, GPU 7579 de alguém?
Então, esse Ken Ogona, ele fala assim, que a paz que você tem é só sua. Né? Então, ele faz várias considerações e ele diz assim, que a paz é essa necessidade que nós temos realmente, né? Para que nós tenhamos esse mundo de regeneração, nós vamos ter que ser pacíficos, mansos pacíficos, né? Como Jesus falou. Agora, a gente tem que entender, por exemplo, as pressões que nós sofremos, tanto as pressões externas, pressões internas, tudo que nós passamos, né? Então, nós temos as nossas tensões, né? O que é a tensão? As tensões é igual pressão sobre resistência. Então, as pressões que vêm para nós, muitas vezes a gente não consegue reduzir, porque são pressões, sei lá, um desemprego, uma enfermidade, alguma coisa que vem, que chega, que a gente vai ter que trabalhar com ela, é um aprendizado. Agora, nós podemos o quê? Aumentar a nossa resistência moral, através do estudo, da meditação, através da reflexão, para que a gente consiga realmente se transformar. É isso que a gente aprende, né? Quando vai se falar que nós devemos ter, lá quando diz na questão 9.9, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, quando fizer a pergunta, qual é o meio mais eficaz para a gente evitar o mal e praticar o bem? Aí ele disse, né? Um sábio da antiguidade já falou disse, conheça-te a ti mesmo. Aí o Kardec falou assim, mas como conhecer a ti? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Aí ele fala assim, não, fazer como eu fazia todos os dias na minha vida. Todos os dias eu refletia, meditava, se eu tinha feito todo o bem que podia, se eu poderia ter feito mais, né? Enfim, é uma reflexão diária para saber realmente. Agora, quando fala dessa condição de conhece-te a ti mesmo, a frase completa que está lá é assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Está lá no templo de Apolo. Então, nós temos que buscar essa conscientização, né? Esse autodescobrimento, para que a gente consiga realmente se transformar, ter as atitudes renovadas no rumo desse mundo de regeneração. O que é a atitude, né? É um impulso que nos leva a tomar uma decisão. Pois sem conscientização nós tomamos atitudes equivocadas. É isso que tem acontecido até agora, né? Então, quando nós começamos a aprender um pouco mais, nós já estamos nesse caminho. Por isso é que o mundo de regeneração, está lá no capítulo 3, né, também de Santo Agostinho, ele fala que nesse mundo, então, o homem ainda é falível, né? Mas nós já estaremos, de alguma forma, tendo condições de ter essa paz, né? Esse momento assim, de se preparar para alcançarmos mundos melhores, para que a gente consiga realmente se transformar. É claro que a gente sabe que é difícil, né? Para conseguirmos isso, mas é possível, porque Chico Xavier, ele conta uma história também, através do irmão X, que fala de Santo Agostinho. Ele diz assim que Santo Agostinho, aliás, tinha um homem que ele desencarnou, né? Ele desencarnou com 60 anos de idade. Aí quando ele chegou lá no plano espiritual, ele ficou sabendo que Santo Agostinho, o grande Aurélio Agostinho, iria fazer uma palestra, né? uma preleção para muitos espíritos que estavam ali, espíritos da ciência, das artes, espíritos que viveram com ele em várias oportunidades, né? E aí esse homem ficou ali aguardando, né, que terminasse a preleção de Santo Agostinho, e ele queria falar com Santo Agostinho. Aí depois que Santo Agostinho falou a sua mensagem a todas as pessoas que estavam ali presentes, Santo Agostinho vinha vindo pelo corredor, ele foi e se ajoelhou na frente de Santo Agostinho. E falou assim, ó grande, né, Santo Agostinho, dos meus 60 anos de vida física na Terra, 30 deles foram para estudar a sua biografia. E eu fiquei sabendo que o Senhor teve a honra, né, de auxiliar as religiões, né, em vários locais, até o Espiritismo, ele ajudou, né, Kardec. Mas também Jesus te convidou para a criação de outros planetas.
Por isso é que ele faz as mensagens dos mundos de regeneração, dos mundos superiores, dos mundos inferiores. Então o Senhor teve essa oportunidade assim, dada a pessoas que estão realmente num altíssimo nível, né? Aí ele falou assim, então, mas eu quero fazer uma pergunta para o Senhor. Qual foi a maior lição que o Senhor teve quando esteve encarnado aqui na Terra? Aí diz que Santo Agostinho olhou para o Senhor e falou assim, começou a falar, né, de Deus, a presença de Deus, tanto no macrocosmo. Aí ele fala das galáxias, das constelações, dos planetas, a presença de Deus está ali, tudo equilibrado, né, tudo assim, já sendo assim, organizado, né, por esse ser, né. E aí depois ele fala também da presença de Deus no microcosmo, na gota d'água, né, no oceano, no orvalho, no grão de areia, e vai falando de todos os mundos, né, do microcosmo. E aí depois fala, então a presença de Deus está em tudo e em todos. Mas a maior lição que eu tive, enquanto estava encarnado aqui na Terra, foi a da minha própria transformação moral. Graças à misericórdia de Deus, né, e as bênçãos e os ensinamentos de Jesus, eu pude me transformar, porque eu era considerado um dos maiores pecadores na face da terra. E realmente ele era uma pessoa considerada pecadora na época que ele estava encarnado. Tanto assim no seu livro ele fala, né, as confissões, ele fala várias situações em que ele realmente era uma pessoa que todos consideravam já perdido. E no entanto ele teve essa oportunidade. Então quando ele fala aquela coisa que ele era, que apesar dele ter conseguido essa transformação moral, então aquelas palavras que ele disse assim, eu era considerada a pessoa mais pecadora da face da terra e tive essa oportunidade de alcançar a transformação moral. As palavras dele começou a vibrar e começaram a descer nos mais profundos abismos, né, naquelas zonas umbralinas, e chegaram até as criaturas que estavam ali perdidas, sem ver nenhuma luz, não ver nada, não sentir nada, não conseguiam ser resgatadas daquela situação. E naquele momento aquilo chegou para eles como um sopro de esperança e de renovação, e eles conseguiram ser resgatados, muitos deles. Então essa necessidade que todos nós temos, né, de realmente buscar essa nossa transformação moral, que é o objetivo de todos nós, para que a gente consiga realmente nos transformar, nos renovar cada vez mais. Então, a necessidade que temos, né, de nos transformarmos, e a família está presente como sendo essa, começar essa vivência, né, culto do Evangelho no lar, e aí aos poucos a gente vai saindo dessa situação, né, em que nos encontramos e já marchando no rumo da regeneração, para que a gente consiga se transformar. Paulo de Tarso, quando ele levava a mensagem às coletividades, a todas aquelas outras cidades, ele chegava e começava falando assim, ó, porque Deus não leva em conta os pecados cometidos nas épocas da ignorância, mas agora chegou a hora de se transformar. Por quê? Porque já tem a mensagem de Jesus. Já faz mais de 2000 anos que Jesus, que é o governador planetário, trouxe para nós a mensagem. E é tão escassa ainda a sementeira de luz, porque a gente vai aos pouquinhos, né? A gente não consegue realmente colocar em prática, entender e realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus. Por isso essa necessidade que temos, né, para que a gente consiga se transformar. Joana de Ângeles até falou assim, olha, Jesus trouxe a mensagem do Evangelho, a regra áurea, o amor, e é tão escassa essa sementeira de luz. Ela lançou um livro chamado Lampadário Espírita, para servir de referência para as pessoas que fazem o Evangelho no lar, estudarem aquelas mensagens, né? Sempre assim, com a situação atual, para que a gente consiga realmente nos transformar, nos renovar. Então, eu queria, de alguma forma, agradecer a atenção de todos e que nós possamos realmente sair desse círculo vicioso que todos nós temos, né? Que é praticamente um círculo assim, de um suicídio coletivo, se a gente for pensar, essa roda destruidora que existe na sociedade, onde a gente não respeita, né, um ao outro, e a gente não respeita a sociedade, a gente não respeita o meio ambiente, né, a natureza, e é por isso que surgem esses problemas.
Então, que nós possamos deixar de lado essa inversão de valores e consigamos aprender. Bezerra de Menezes, ele tem uma mensagem que ele traz assim: quando um cristão encontra muitas facilidades, ele se torna um cristão distraído. Agora, quando ele encontra algumas dificuldades, ele se torna um cristão vigilante. Então, a gente, na verdade, a gente tem que perceber que nós devemos buscar ser, né? Buscamos pensar ser e não ter as coisas, buscar realmente só pensar, né? É o que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua glória, que o resto vos será dado por acréscimo. Que nós possamos nos lembrar sempre de Jesus e que nós consigamos realmente nos transformar, nos renovar, para que nós consigamos marchar no rumo da regeneração. Dizem até as pessoas dizendo, né, que esse ano de 2019 é um ano assim crítico, né? É o ano assim da tomada de decisões. Não podemos ter uma guerra, por isso as pessoas ficam preocupadas lá com o ditador da Coreia do Norte, a briga com os Estados Unidos, essa coisa toda. Mas na realidade nós temos que perceber que nós é que temos que nos transformar, nos renovar, para que nós consigamos seguir adiante, graças a Deus. E é por isso que eu encerro lembrando uma mensagem de Maria Dolores, onde ela fala que nós todos somos viajores. Nós já viemos de vários mundos, né? Passamos por várias situações e hoje estamos aí nesse planeta ainda de expiações e provas, mas que daqui a pouco será um mundo de regeneração. No mundo de regeneração ainda haverá provas, mas não teremos mais as expiações. Então, diz assim Maria Dolores: viajor, segue o caminho que a fé já proposto. Venta o frio do desgosto que te gera o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e empeços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangra-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afaste do bem. Faze do verbo o teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança, por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação, através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos também.